Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 35 em diante. É a compaixão de Jesus pela multidão. São como ovelhas sem pastor, as pessoas estão cansadas, abatidas e Jesus sente compaixão. Jesus tem uma meta, Jesus tem um objetivo de salvar o homem todo em todo tempo e lugar. E para que isso aconteça, ele precisa formar discípulos. E os discípulos já podem contemplar em Jesus esse olhar de compaixão, porque sem esse olhar de compaixão não tem como receber o envio, a missão e ser fecundo nesta missão. Se não tivermos o olhar de compaixão, nós vamos nos acomodar como missionários. Vamos ser evangelizadores medíocres. Se não tivermos esta compaixão, não vai arder o nosso coração de zelo pelo Evangelho, de zelo por anunciar o Evangelho. Não vamos ter a disposição para ser movidos por esse Espírito Santo para anunciar para as pessoas. Nós vamos parar no meio do caminho. Então é necessária essa compaixão. E Jesus dá também poder e autoridade sobre todos os espíritos impuros e sobre todo tipo de doença e enfermidade. Todo tipo de doença e enfermidade. Me chamou muita atenção nesse trecho do Evangelho, porque antes eu imaginava somente, Jesus deu poder sobre os espíritos impuros para quando formos enviados, para quando sairmos em missão, como fez com os discípulos. Mas só que este poder e autoridade sobre os espíritos impuros e sobre todo tipo de enfermidade já é para ser usado em nós mesmos, porque existem muitos espíritos impuros que querem nos impedir de ir na missão, de anunciar a boa nova do reino de Deus. Existem medos, existe o espírito da preguiça, do comodismo, da discórdia, tantos espíritos que precisam ser expulsos para que nós sejamos evangelizadores eficazes, porque imagina só, assumirmos uma missão, temos uma responsabilidade na igreja, na nossa comunidade, como batizados nós temos uma missão e nós queremos assumir esta missão, mas estamos ainda cheios de influências, estamos ainda atormentados com tantos espíritos impuros, de discórdia, de divisão. Como nós vamos ser eficazes na nossa missão? Não tem como. E como também vamos ser eficazes se não assumirmos esse poder para sermos curados de todo tipo de enfermidade, não só enfermidade física, mas emocionais. Quantas pessoas feridas assumiram a missão, mas estão cheias de feridas. Assumiram a missão na igreja, na sua caminhada, mas estão cheios de enfermidades interiores que ainda não foram curadas. E aí vai assim mesmo, às vezes enfermidades emocionais que impedem da pessoa até de dar um sorriso, de olhar no olho da pessoa, de dar um bom dia. Quer assumir pastorais, missões, mas às vezes não sabe nem dar um bom dia porque está tão ferido. Então Jesus também dá poder e autoridade sobre todo espírito impuro e sobre todo tipo de enfermidade e doença. E aí ele envia, mesmo sabendo das nossas limitações, como enviou os discípulos. Esses 12 aqui estavam todos cheios de limitações. Um negou, era covarde, um era incrédulo, um traiu Jesus, todos eles tinham suas fraquezas. Mas Jesus envia porque aposta neles, sabe que eles são capazes, assim como ele confia também responsabilidades para nós, mas enviou esses discípulos com essas limitações, com a autoridade, com o poder sobre toda a enfermidade. Então eles poderiam sim fazer a sua missão com todo zelo, com todo amor. Eram capazes, assim como eu e você também somos capazes, mesmo com as nossas limitações. E aí o conteúdo principal da evangelização. Jesus diz para os discípulos e diz para nós: anunciem que o reino está próximo. Esse é o conteúdo principal da pregação, da evangelização, anunciar que o reino está próximo. As pessoas imaginam Deus distante, tem uma imagem de um Deus
bem cruel e bem distante. Deus está próximo, o seu reino está próximo. Não é anunciar o fim do mundo, a vinda de Jesus, não. O reino está próximo, ou seja, assim como eu estou próximo dessa câmera, está ao meu alcance, o reino está ao meu alcance também. A partir do momento que eu vivo os ensinamentos de Cristo, a partir do momento que eu começo a colocar em prática o amor, o perdão, a solidariedade, eu já entrei no reino de Deus. Eu não precisa abrir uma porta para entrar. Eu já entro no reino de Deus a partir do momento que eu começo a viver as práticas de Jesus, do Evangelho. Então que nós possamos assumir este coração cheio de compaixão, que possamos olhar para as pessoas com esse olhar de compaixão e anunciar para elas que o reino está ao alcance delas, está próximo delas. Elas não estão distantes de Deus. A nossa distância de Deus é uma oração sincera. Está próximo de nós o reino de Deus. Nós podemos entrar nesse reino. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.